Boa tarde. Hoje eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre algo bem importante que dentro do universo que eu convivo, dentro da bolha que eu existi até aqui, ninguém falava. Como as ordens do amor influenciam na nossa profissão, na nossa carreira profissional, na nossa vida como CNPJ, porque todos nós, quando nos tornamos adultos e começamos a atuar no mercado de trabalho, nós somos um CNPJ, né? Nós temos relações de trabalho, relações profissionais, relações onde trocamos o nosso servir pela moeda, né? Que é o que serve para nossa sobrevivência. E dentro do meu sistema familiar, dentro da bolha que eu vivo, né? Isso nunca tinha me ocorrido olhar para as ordens do amor voltada para o trabalho. Porque a minha família é uma família que vem do interior, agricultores, né? Lá o dinheiro ele vinha uma, duas vezes por ano. E aí aquele montante precisava ser dividido para conseguir, né, sobreviver até o próximo ano, a próxima safra. Isso se não houvesse uma seca, uma enchente, né? Alguma praga destruísse a plantação. Então, é desse sistema familiar que eu venho. E se for olhar para trás disso ainda, né? Imigrantes alemães, italianos, que chegaram num país totalmente na incerteza, não sabiam o que ia encontrar, não sabiam, né, como que ia ser, provavelmente passaram muita fome, muita necessidade, muitas faltas, né? Então, o meu âmbito familiar é um âmbito familiar onde o dinheiro é algo que vem com muito trabalho, com muito sacrifício, com sacrifícios desumanos até. Felizmente, né? Próximos a mim, assim, não tenho conhecimento, e até pela minha cor eu acredito que não haja, né? Mas nenhum ancestral que tenha sido escravizado, né? Apesar que todos nós, o princípio da vida, ele vem da África, né? Então todos nós, em algum momento, a gente tem um ancestral africano, né? Que acabou sendo escravizado, mas algum parente distante, né? Mas assim, da minha linhagem alemã, italiana, né? Pelo menos assim, nesse grande movimento que houve de escravização, não tenho conhecimento. É possível que tenha havido dentro da minha ancestralidade algum indígena, algum originário brasileiro, né? Que também passou muita dificuldade, mas ao mesmo tempo tem essa ligação com a terra, com o cultivo, com a caça, né? Então, apesar de ser uma circunstância que hoje a gente vai olhar assim, o índio não tem qualidade de vida nenhuma, mas dentro do que era a realidade deles, eles viviam bem, né? Os brancos que chegaram aqui e estragaram tudo. Então, só para contextualizar, eu venho então de um contexto familiar onde o dinheiro ele vem com sofrimento, ele vem com muitas perdas, ele vem com muita dificuldade, ele vem pouco, raro,
Então, e essa forma que eu fui criada, olhando para o dinheiro dessa forma, molda os meus pensamentos, sentimentos e emoções em relação ao dinheiro. E hoje a gente sabe que o nosso pensamento, sentimento e emoção cria a nossa realidade. Nós temos a capacidade de criar nossa realidade. E se eu venho de um sistema, né, que tem esses registros, como que eu vou vibrar diferente em relação ao dinheiro? É óbvio que eu vibro na escassez. É óbvio que eu vibro na falta. É óbvio que eu olho pro armário com um pacote de arroz e um pacote de feijão, como eu tenho memória da minha infância, e eu não vou dizer, Deus, muito obrigada por esse pacote de arroz e feijão. Eu vou dizer, meu Deus, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando... Porque é isso que fica registrado, né? Então, apesar de... Hoje eu tenho essa consciência, o interior é riquíssimo. A minha família, ela tinha uma horta maravilhosa, um pomar maravilhoso. Hoje, morando numa cidade grande, eu compro uma laranja, ela vem sem caldo, ela vem sem suco, seca, sem gosto. Eu compro uma alface, ela parece um plástico, sabe? Então, hoje eu tenho consciência da riqueza que eu tinha na infância. Mas é porque a minha mentalidade mudou. Mas até os meus 42 anos, que isso é recente, a minha vibração era total escassez. E aí, quando tu vibra escassez, o que o universo te entrega? Mais escassez. Por mais que eu quisesse, no início ali, quando eu comecei a acordar para a vida e me movimentar, tentar, né, mudar o meu padrão de pensamento, tentar remover aquelas crenças limitantes, incluir novas crenças, por mais que a minha boca estivesse falando tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, o que a minha energia emana? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, tá vencendo hoje, venceu ontem, tem tal coisa atrasada, tá faltando tal coisa em casa. Entende? Então, a gente passa por um processo, como eu digo, de um detox que muitas vezes dura anos para te passar de uma mentalidade escassa para uma mentalidade próspera. E quando a gente fala de prosperidade, não é só dinheiro que a gente está falando, né? Hoje eu vejo a prosperidade numa horta farta, na possibilidade de cultivar o teu alimento, um alimento sem agrotóxico, né? Orgânico, saboroso, né? Com potencial de nutrição altíssimo. Ter um leite, né? Assim, tirado ali na hora, né? Sem ser processado, ter a possibilidade de fazer um queijo, enfim, N possibilidades. Hoje eu olho para isso e percebo que éramos prósperos, mas a gente não via. E os meus pais, eles foram fumicultores. Os fumicultores, eles são... eles sofrem uma influência, né, do meio, das empresas ali, para largarem todos os outros cultivos e só produzirem o fumo, né? E isso acaba destruindo essa me fugiu a palavra, variedade de culturas, né? Então, daqui um pouco, o agricultor, ele tá tendo que comprar a alface dele no mercado, sabe? Então, as grandes empresas, elas vão fazendo essa coerção, fechando esse cerco, para que a gente, eu digo, os pequenos produtores, né? Eles acabem também, de certa forma,
só alimentando aquele mercado, aquela indústria, né? E então a gente não consegue ver prosperidade ali, porque se visse a prosperidade, o agricultor ia dizer, não, só um pouquinho, isso aqui é importante para mim, isso aqui me traz uma alimentação de qualidade, isso aqui me traz nutrientes, isso aqui me traz um alimento que não tem agrotóxico, que eu sei, que eu plantei, que eu estou colhendo, que eu tenho variedade, né? Que eu tenho aí na época que eu quiser. Respeitado, claro, né? A época de cada alimento. Mas aí, como o agricultor ele não tem essa mentalidade, ele pensa na escassez, então o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a dedicação àquele plantio exclusivo para ter mais ali, né, o produto para vender, para ganhar mais dinheiro, porque ele acha que na cabeça dele só o dinheiro tem valor. A gente não está dizendo que não, tá? Que o dinheiro não tenha valor. Claro que tem. Mas ser próspero é também olhar para isso. Ser grato pelo alimento que a natureza está te proporcionando, né? Ser grato pela saúde da tua família. E só quando a gente passa por uma doença grave, uma perda de alguém, que a gente começa a valorizar, né? Saúde, normalmente. Ser grato pela vida, ser grato pela oportunidade de acordar todos os dias, ser grato pelo prato, por mais que só tenha feijão, seja grato pelo feijão, porque ele está te saciando a fome daquele dia, no outro dia é outro dia, existem infinitas possibilidades, né? Mas quem vem de uma mentalidade de escassez não consegue ver isso. E tanto é que a gente fala para algumas pessoas isso e elas ainda assim não conseguem enxergar prosperidade nisso, né? Mas o que eu ia falar nem era sobre isso. Voltando então, né, sobre a questão da profissão, enfim. Então eu venho desse lugar onde as mulheres eram criadas e educadas para casar, ter filhos, né? Ser dona de casa, ajudar o marido. E quando eu venho morar na cidade de Porto Alegre, né? Que a minha vida acaba saindo desse roteiro, eu passei muito tempo tentando me colocar em lugares que eu desejava alcançar, mas eu sentia muito forte a atuação de algo muito forte que me impedia. Então eu acabava sempre, caminhava, nadava, quando eu estava chegando alguma coisa acontecia e eu regredia. Isso por 20 anos da minha vida. Tanto que eu cursei, sei lá, uns 15 anos aí de faculdade, não me formei em nenhuma, galguei vários cargos bons, assim, e sempre por um triz eu não entrava, sabe? Então, assim, existia algo oculto que me impedia. Muito tempo depois, na constelação familiar, né, há 3 anos atrás, quando eu fiz a primeira formação, eu percebi, eu entendi o que acontecia. Existia uma lealdade ao meu sistema familiar de origem. Porque eu estava sendo a pessoa que estava quebrando os padrões da minha família. Né? Foi uma escolha que eu fiz. Na época, os meus pais... A gente teve a perda da minha irmã, né? Que faleceu muito jovem. Nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube. Acho que posso. Enfim. E aí os meus pais ficaram muito abalados, né? Eu já tinha familiares que moravam em Porto Alegre. Eles conseguiram trabalho e trouxeram os meus pais então para Porto Alegre, na esperança deles terem uma vida um pouco mais fácil. Em termos foi, né? Mas isso é assunto para outro dia. E aí então eu consegui enxergar que eu era a pessoa que eu estava quebrando os padrões da minha família. E por isso tudo era tão difícil.
Depois de muito trabalho, muita constelação, muita olhar para muitas coisas, honrar muitas pessoas, muitas ancestrais, né, que já tinham vivido, mas que tinham deixado o peso da sua história, isso começou a se tornar mais leve. E aconteceu tudo do dia para noite? Não, porque não é assim. Imagina só, quanta gente veio antes. Quanta história tem antes de mim. Quanta caca que tinha para olhar. Então, aos poucos, eu fui olhando para tudo isso. Hoje, sinceramente, não sei dizer se tá tudo 100% certo. Acho que não, né? Nem o Bert Hellinger conseguiu acertar tudo até o, né? Quem dirá eu. Mas eu estou caminhando para isso e com louvor, assim, me sinto muito feliz, muito lisonjeada, muito orgulhosa pela minha caminhada. Mas voltando, nesse meio tempo eu me tornei consteladora, né? Eu entendi que aquilo ali era algo muito incrível. Eu me encantei pelo processo, eu me encantei pela transformação de vida, eu me encantei pela possibilidade de poder proporcionar esse processo a outras pessoas, né? Então, desde então eu sou consteladora e eu atuo como consteladora. E aí nessa jornada eu fui percebendo que, vindo da onde eu vim, eu nunca tinha olhado para dinheiro e para a profissão. O foco nunca tinha sido esse. E aí eu entendi, mulheres na minha família não tinham profissão. Mulheres no meu sistema familiar faziam aquilo que era possível fazer. Elas nunca tiveram a possibilidade de escolher algo. E os sistemas, eles escolhem alguém, né? A ovelhinha negra vem para ser diferente, para olhar para tudo isso, para ressignificar tudo o que passou, para liberar os nossos ancestrais, né? Que de alguma forma estão presos aí por culpa, medo, né? Julgamentos. Então a ovelhinha aqui se apresentou nesse sistema e veio então para olhar para tudo isso. Quando eu percebi, quando caiu essa ficha, quando eu me dei conta que a minha vida toda eu parecia um rato ali naquelas rodinhas, sabe? Eu andava, mas assim, sem direcionamento, sem propósito. Eu era mãe, eu era esposa, eu era dona de casa. O trabalho era algo que eu fazia por sobrevivência. Ou seja, eu continuei repetindo. Eu saí do interior, saí da colônia, como a gente fala, e fui para a cidade, virei CLT, mas eu continuei trabalhando pela sobrevivência. Olha só a lealdade. Mesmo depois de ser consteladora, mesmo depois de ter olhado para muitas questões do passado, eu continuava trabalhando pela sobrevivência. E aí, depois de muita terapia, depois de trabalhar o meu merecimento, né? Porque uma criança que cresce privada de uma escola boa, de ter roupa, de ter calçado, de ter uma alimentação variada, de ter amigos, de ter coleguinhas, de ter TV, de ter brinquedo, de ter... Uma criança que cresce com tantas privações, ela tem muitas questões para se olhar na vida adulta, né? Então, à medida que eu fui me liberando de tudo isso, ressignificando toda essa história, todas essas dificuldades, todas essas faltas, eu fui me tornando uma pessoa mais próspera. E aí eu comecei a trabalhar o meu merecimento, né? E o merecimento, assim, ele é um exercício diário. São pequenas ações no dia a dia
que tu afirma pra ti mesmo que tu é merecedora, né? Mas é aquela coisa assim de não extrapolar e dizer assim, eu mereço. Não, não é isso. É no deixar alguém fazer algo por ti, ter as atividades da casa por fazer e pensar, não, hoje eu vou descansar sem culpa, porque eu mereço, porque eu saí daquela sobrevivência. A família vai funcionar, tudo vai funcionar, o mundo não vai parar se eu parar. Então eu mereço. Muitas vezes, se eu tô com vontade de comer alguma coisa, me dar algo que lá na infância eu não podia, mas hoje eu posso. Daí um pouco eu vou apertar aqui, vou ficar um pouco mais apertada ali, vou dar um jeito, mas isso é merecimento, sabe? Planejar também aí no cronograma aí do ano alguns dias para descansar, férias mesmo, coisas que por muito tempo eu não fiz. Eu estava tão na sobrevivência que eu tirava férias do lugar que eu trabalhava e eu já tinha outro projeto onde eu trabalhava nas férias. Óbvio, nunca dava em nada, né? Assim como o dinheiro entrava, ele sumia. Muitas vezes trabalhava para outras pessoas, trabalhava e não recebia, entende? Então tudo isso, quando a gente vai trabalhando o nosso merecimento, quando a gente vai reprogramando as nossas crenças, quando a gente vai trazendo um pouco mais essa mentalidade próspera, essa realidade vai se reorganizando, sabe? E aí tu percebe que tu pode cobrar um pouco mais caro a tua sessão, porque tu entrega um trabalho de qualidade e tu não tá mais no modo sobrevivência. E aí tu aumenta teu valor. E aí tu já não precisa mais trabalhar tantas horas para ganhar o que tu ganhava. Ou então daqui um pouco tu consegue galgar um cargo em alguma empresa que te pague mais. Tu consegue abrir teu próprio negócio. Então, a partir do momento em que a gente põe foco nas coisas, elas tendem a progredir. E aí eu trago essa reflexão, assim, na tua família, como que foi? As mulheres, elas tinham profissão? Tu consegue perceber um padrão, uma repetição? Qual era a profissão das mulheres? Será que tu não tá repetindo essa profissão porque é algo comum dentro do teu sistema? Ou será que realmente é algo que tu ama fazer? E aí hoje, para eu estar aqui trabalhando como mentora, como consteladora, como terapeuta, eu precisei fazer muitas renúncias. Eu precisei abrir mão de muitas coisas. Porque foi uma escolha que eu fiz. Dentro do meu merecimento. Eu entendi que hoje eu mereço trabalhar com o que eu amo. Eu não preciso mais sobreviver. Foi difícil? Foi. Às vezes ainda é. Muitas vezes eu penso, não, eu preciso voltar, procurar um outro trabalho. Mas aí eu me centro, respiro fundo, mentalizo todos os meus ancestrais que já viveram e sinto a força deles chegar até mim. Sinto a torcida deles por mim, para que eu consiga quebrar mais esse padrão. Porque nós somos a nova Terra, né? Nós somos as pessoas que estão levando a Terra para a quinta dimensão. Não sei se é essa a expressão certa, mas enfim, vocês entenderam. E a quinta dimensão é uma dimensão que não existe sofrimento, que não existe medo, que não existe sobrevivência. É
um nível energético, vibracional, onde as pessoas trabalham por amor, trabalham com amor, onde elas são remuneradas, bem remuneradas, onde elas não têm escassez. Então, se eu quero estar na quinta dimensão, se eu quero ter a capacidade de conduzir pessoas para sair do estado emocional que elas estão, no estado atual, e conduzi-las para que elas também evoluam, para também estar na quinta dimensão, eu não posso deixar de trabalhar com o que eu amo, deixar de trabalhar com o que eu sei fazer, com o que eu faço bem. Eu preciso encontrar caminhos de levar o meu trabalho adiante, de buscar parcerias, buscar me desenvolver de alguma forma, para não desistir desse sonho. Enfim, entrei para falar sobre uma coisa, falei um monte de coisa, a mente do TDAH se perde, volta, se perde, volta. Espero que vocês tenham compreendido a ideia central desse vídeo. E quero pedir que, se tiver a oportunidade de vocês comentarem, curtirem, façam isso, por favor. Estar aqui no YouTube faz parte, né, do meu propósito de vir compartilhar a história de vida, compartilhar experiências, porque muitas vezes as pessoas assistindo um vídeo no YouTube se dão conta de coisas que elas podem adaptar para a vida delas. Muitas vezes a gente acha que eu só vou adquirir sabedoria, conhecimento se eu fizer uma faculdade. E não! Hoje em dia a faculdade não garante mais nada. Hoje em dia tem anciã muito mais sábia aí do que pessoas que se formam. Então, isso não quer dizer nada. Não estou dizendo que não é necessário, tá? Continua sendo necessário. Estude, quem pode, quem tem a possibilidade, estude. A gente precisa de pessoas que estudam, né? A evolução precisa, né, de conhecimento, mas também existe muito conhecimento disponível em vídeos do YouTube. É só a gente saber filtrar. E muitas vezes não é o conhecimento acadêmico, mas a sabedoria de vida, é exemplo, é aquela motivação que está te faltando. Então curte, comenta, compartilha com alguém que tu conhece. E muito obrigada por ter me ouvido até aqui. E se tu te reconheceu na minha história, me deixa teu relato aqui que eu vou gostar de saber, tá? Um beijo.